Em nome daquele que tem todo o poder nos céus e da terra, pela infinita misericórdia de Deus, estamos de volta. E que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada coração. Mais um vídeo pela infinita misericórdia de Deus. Vai ser uma bênção. Continuem conosco até o final deste trabalho. Amém? Desde já, muito obrigado. E agora, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nome de Jesus. E você, amigo, que ainda não se inscreveu, inscreva-se também. Você vai, a partir de hoje, fazer parte deste grande exército que, quando Jesus vier, vai morar no céu. Agora, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Faça isso em nome de Jesus. Faça o seu comentário, é muito importante o seu comentário. Também não deixe de deixar o seu like, você não vai pagar absolutamente nada, nem para se inscrever e nem para deixar o seu like. Aproveite e dê aquela apertadinha no sininho. Está tudo bem assim? Obrigado de todo o coração. Agora, prepare-se, porque Deus vai falar profundamente com todos nós. Qual é o tema da mensagem de hoje, pastora? O maior de todos os nomes. Olha só, o maior de todos os nomes. Que nome é esse, pastor? Aguarde só um minutinho e você já vai ficar sabendo quem é este nome, quem é esta pessoa. Fique ligado. Agora é o seguinte, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. É o único livro histórico do Novo Testamento. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os escribas, os anciãos, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça, de esquina. E nenhum nome outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, glória a Deus. Meu prezado amigo, estamos diante de um texto narrativo, um texto descritivo, que fala o que aconteceu lá em Jerusalém. No domingo seguinte, depois do Pentecostes, no próximo domingo, no próximo primeiro dia da outra semana, Pedro e João entraram no templo, lá estavam aleijados pedindo esmola, eles usaram a autoridade do nome maior, do nome que está acima de todo nome. Você está ansioso, né? Que nome é esse? O nome de Jesus. Pedro disse, em nome de Jesus. Quando aquele paralítico pediu uma esmola, Pedro disse, não temos ouro nem prata,
Mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem foi curado imediatamente. Pedro entrou no templo pela porta formosa. Naquele dia ele fez um belo discurso, aproximadamente 2.000 pessoas se converteram e o número aumentou para 5.000, 3.000 no dia de Pentecostes, com mais 2.000 agora, 5.000 pessoas. Isso aí abalou o Sinédrio. Jerusalém estremeceu, que quem são esses homens? Então, no dia seguinte, já no segundo dia da semana, eles então prenderam eles logo naquela noite. Aí já no dia seguinte trouxeram eles para ter um encontro lá no Sinédrio. Tá bem? Estou só aqui fazendo um resumo muito rápido, uma introdução. Mas nós agora vamos entender o que foi que realmente aconteceu. Diante lá do Sinédrio, o que aconteceu? Vamos agora para o primeiro ponto, pastora Sara. Presos por pregarem o evangelho. Olha só, exatamente, Pedro e João foram presos porque pregaram a verdade, pregaram o evangelho. O evangelho salva, o evangelho também cura. Quando qualquer pregador usar a autoridade do nome de Jesus, não é o pregador que cura. Não. Quem cura é Jesus. Pedro usou a autoridade do nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, ele está. Ele é Deus. Então, Pedro usou o nome de Jesus. E aquele paralítico foi curado, aquele homem coxo de nascença. E o que aconteceu? Prenderam Pedro e João, porque estavam pregando o evangelho que salva, que cura, que liberta e que transforma vidas. Eu posso falar isso porque o evangelho transformou, mudou a minha vida. Eu não nasci pastor, não nasci evangélico, não nasci crente em Jesus, não. Eu nasci em um lar religioso, mas que não professava o verdadeiro evangelho que está aqui, ó. A palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Não prego religião, porque religião nenhuma salva. Nenhuma. Vocês nunca me viram aqui durante a vigência deste projeto de pregar, nunca me viram aqui eu pregando placa de igreja. Não. Jesus não mandou pregar placa de igreja, mandou pregar o evangelho. Pedro e João não pregavam placa de igreja. Pedro, João, Paulo, todos os apóstolos, eles não pregavam igreja. Até mesmo porque naquele tempo a igreja não tinha nome. Já existia, mas não tinha nomenclatura. Os que eram seguidores de Cristo, eles eram conhecidos como os do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então, eles eram conhecidos, olha, aqueles ali fazem parte do caminho. Então, não tinha denominação. Os homens que seguiam a Cristo foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos lá em Antioquia da Síria, anos depois. Então, meus amigos, o evangelho está sendo pregado. Aconteça o que acontecer, e este evangelho do reino, disse Jesus, será pregado até o fim. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem de hoje. A palavra de Deus salva. A palavra de Deus salva. Que maravilha. Texto bíblico. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha só, amigo. O efeito da palavra de Deus. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, lá está escrito assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações.
É este o poder da palavra. É por isso que a palavra salva, é por isso que a palavra cura, é por isso que a palavra liberta, é por isso que a palavra transforma, e é por isso que esta palavra nos mostra o verdadeiro caminho em quem todos nós, vou repetir, caminho em que todos nós devemos andar se um dia queremos entrar no céu com Deus. Amém? E agora vamos finalizar a mensagem com o terceiro tópico. A poderosa afirmação de Pedro. A poderosa afirmação de Pedro. Fique atento no texto. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pois é, amigos, que palavra poderosa, que afirmação. Muito clara. Muito clara, muito clara. Você só vai continuar vivendo do jeito que você tem vivido, se você quiser, porque você tem um livre-arbítrio. Mas a verdade está sendo apresentada para você. E Pedro falou, olha, este nome está acima de todo nome. Não existe nenhum nome dado entre os homens por meio de quem nós podemos ser salvos. Não existe outro nome. Qual é esse nome? Jesus Cristo. O nome que vocês rejeitaram, Pedro falou isso. Vocês rejeitaram. Ele é a pedra angular, a pedra principal. A pedra principal não é Pedro. Para muitos, Pedro é o líder da igreja, nunca foi. O pai da igreja é Jesus. O pai da igreja é Jesus. Ele disse para Pedro, tu és Pedro, pedra pequena. E sobre esta pedra, referindo-se a ele, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão, não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja existe até hoje. Não adianta se levantar contra a igreja de Deus. É inútil. Já mataram tanta gente. Os verdadeiros cristãos já foram perseguidos. Leia a história. Mas não adiantou. Cristão é tipo clara de ovo. Quanto mais bate, ela cresce. Não é assim? Assim não adianta. Quanto mais mataram Cristo nos dias do Império Romano, todo mundo sabe da história, durante a Santa Inquisição, todo mundo sabe. Não adianta. Lá na França, no tempo de Voltaire, que era um ateu, queimaram milhares de Bíblia. Hoje, no local onde era a casa de Voltaire, hoje é a Sociedade Bíblica da França. É, amigo, e é assim que Deus faz. Por quê? Porque existe um nome. O nome daquele que criou os céus e a terra. Naquele que no princípio era o Verbo. E que o Verbo era Deus. E que estava no princípio com Deus. E que todas as coisas foram feitas por Ele. E que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então é este nome. O nome maior. O nome de Jesus. Só Ele é quem salva. Só Ele. É por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, pregando a verdade, pregando que só Jesus é quem salva. Pedro não salva, porque ele já morreu. Os restos mortais dele estão lá onde ele foi enterrado. João, seu companheiro, também não adianta pedir alguma coisa para João, não adianta pedir nada para João Batista, que também foi um homem de Deus. Não adianta pedir para nenhum dos apóstolos, para nenhum dos profetas do Antigo Testamento, não adianta. Porque nenhum deles morreu na cruz. Todos eles eram pecadores, como eu sou, como você é. Então, pastor, e o que fazer? Só quem salva é Jesus. Aceite a Ele. Aceite a verdade. Aceite o Evangelho. Aí o que vai acontecer?
Jesus vai te perdoar. Não é a tua religião que vai te perdoar. Não é a tua religião que vai te salvar, amigo, não. Isso é um grande engano. É o princípio, é o espírito do erro, do engano, que vem atravessando os séculos e séculos, enganando as pessoas. Mas está aqui a verdade. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele disse, e conhecereis a verdade. Fala de igreja? Não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o nome maior, que está acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, este nome chama-se Jesus Cristo. E foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Só que ele não está mais pregado na cruz. Ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia está escrito aqui que ele ressuscitou. 40 dias após a sua ressurreição, ele subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, de onde ele vai voltar brevemente para levar para o céu um povo que tem dado crédito à sua infalível palavra. E olha, amigo, ele conta com você. Ele ama você. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, para mim não tem mais jeito. Engano seu. Tá? Engano seu. Se você se arrepender, os seus pecados serão cancelados. Esta foi a mensagem de Pedro, naquele dia em que Jesus curou aquele coxo. Arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Quando a pessoa confessa a Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente o Espírito Santo, isto é um milagre, o Espírito Santo vai fazer morada em você. Aí você vai deixar o vício, você vai deixar a prostituição, você vai deixar a feitiçaria, a idolatria, tudo que não presta. Isto aconteceu comigo a partir do dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. É por isso que eu prego com autoridade. Eu testemunho do milagre que Deus fez em minha vida. Pastor, então eu quero que Deus faça a mesma coisa comigo. Então faça o seguinte, aceite a Ele. Reconheça, diga para ele agora, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Jesus, eu reconheço que eu vivi enganado até hoje. Mas agora, Jesus, eu aceito o teu evangelho, eu aceito a tua verdade e eu estou disposto a viver uma nova vida para te agradar, para te servir e para que no dia do arrebatamento eu esteja no meio do povo que vai morar no céu contigo. Que maravilha! Então eu vou orar por você agora. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entreguei o recado que eu recebi de ti. Te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem. Pai, aquelas que estão arrependidas de coração, que estão te aceitando, que estão confessando a ti como verdadeiro Deus, como verdadeiro Senhor, como único e suficiente Salvador. Paizinho, perdoa seus pecados. Registra o nome de todas estas pessoas no livro da vida. Paizinho, dá sabedoria para que elas possam perseverar neste caminho, nesta decisão que estão tomando agora, até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Agora vamos orar por aqueles que estão agora querendo tomar posse da bênção temporal, da bênção para agora, para vivermos aqui e agora. Creia somente, tome posse. Você já tomou posse da sua salvação para a eternidade. Agora tome posse das bênçãos que Deus tem para você continuar vivendo aqui na terra. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas cujos nomes estão aqui nesta taça. Pai, libera a bênção da cura para os que estão doentes, a bênção da libertação para os que estão escravizados pelos vícios. Libera agora a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Paizinho, faz isto para a tua honra, faz isto para a tua glória, faz isto para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de
todos vocês. Quero pedir agora uma ajuda. Qual é a ajuda, pastor? É que você nos ajude a propagar o reino de Deus na terra. O que é que eu faço, pastor? Você vai agora compartilhar este vídeo com 10, 20, 30 amigos, seja parente, seja quem for, no seu trabalho, colegas lá do seu emprego. Faça isso. Você fazendo isso, você está sendo um missionário do reino de Deus. Amém? Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!